Olá, tudo em paz? Hoje a aula é sobre figuras de linguagem, mais exatamente as chamadas figuras sonoras e figuras sintáticas. Nós vamos começar com as figuras sonoras, são 4, e na sequência vamos para as figuras sintáticas. As figuras semânticas ficam para depois, tá bom? Então nós temos 4 figuras sonoras chamadas assonância, aliteração, paronomásia e onomatopeia. A assonância é a repetição da vogal, para alguns da vogal tônica, tá? A aliteração é a repetição da consoante, para alguns a consoante inicial, e a paronomásia é o trocadilho, popularmente conhecido como trocadilho. A semelhança entre duas palavras quase que total. E a onomatopeia é quando você inventa palavras que têm a função de imitar sons de animais, de objetos, da natureza, enfim, sons em geral. Essas 4 figuras estão muito presentes nas poesias, nas canções, obviamente, são figuras de linguagem, e aparece até em prosa também, né? Porque nos romances também há um forte investimento de figuras de linguagem. Vamos dar os exemplos, né? Bom, primeiramente, antes de eu passar aqui para a análise de alguns textos, é bom lembrar que o critério é sonoro, né? Som, certo? Então, Sem Lenço, Sem Documento, do Caetano Veloso, por exemplo, você tem o sem com S, o lenço com C cedilha, né? Sem lenço, depois tem o S de sem, os 3, né, tem som de S. Isso significa que o critério é sempre fonético, sonoro, certo? Então eu posso ter um SS com som de S, um C cedilha com som de S, ou seja, né, eu posso ter um C com som de K, então o que está valendo é sempre o som, ok? Então vamos lá, os átomos todos dançam, madruga, reluz, neblina, crianças cor de romã entram no vagão, oliva da nuvem chumbo ficando para trás da manhã e a seda azul do papel que envolve a maçã. Esse aqui é um trechinho de Trem das Cores, do Caetano Veloso. Os átomos todos dançam porque o trem está em movimento, madruga, a viagem aí na madrugada, reluz, neblina, muita neblina, né, na estrada, crianças cor de romã entram no vagão, provavelmente, né, deve estar no início aí já da manhã, as crianças para o colégio, o oliva da nuvem chumbo ficando para trás da manhã, já está amanhecendo, e a seda azul do papel que envolve a maçã, o flash na mão do garoto. Aqui você tem reiteradamente o fonema, né, que a gente chama de dígrafo, quando você tem 2 letras que equivalem ao som, o fonema AN, dado pelo AN, pelo AM, pelo próprio A com o tio, com o AM, depois o AN, né, e finaliza lá com o AN e o tio. Então, a reiteração desse fonema, né, que é um fonema vocálico, a gente dá o nome de assonância, certo? O que dá, claro, toda a melodia para a música. Essa música ainda vai ser explorada um pouco mais para frente com as onomatopeias. Muito interessante. Bom, agora, quanto à aliteração. Fonte de mel, nos olhos de geisha, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias. Bom, o Caetano Veloso é extremamente melódico, ele investe fortemente aí, né, no fonema S, né, você tem aí o Z e o S que são muito próximos, né, máscara, olhos, acácias, né, mas eu destaquei um outro fonema que seria o X, né, choque entre o azul e o cacho de acácias. E é bom lembrar que o CH, né, ele se aproxima muito do S, né, então o poema todo, ou melhor, a estrofe toda, né, sobretudo os 2 últimos versos, ela aparece bem com essa aproximação
do som X com o som S. Geisha, que eu não mencionei, que está um pouquinho mais acima, colabora, juntamente com o choque cacho, para a reiteração do som, né, dado pelo CH e pelo X, o X, e as acacáceas é azul, o Z e o S, complementando essa, né, essa sequência de fonemas. Tudo acaba dando uma suavidade que tem um pouco a ver com a ideia dos olhos de geisha, a própria geisha, né, o fato de ser fonte de mel e o fato dela ser, né, uma moça, tudo é muito mais suave. A sua coisa é toda tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta, quando até avessa e não olha para trás. Bom, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta. O Caetano Veloso aí está reiterando a letra T, certo? E o fonema vocálico E, sobretudo E. Depois ele continua reiterando o T, você me deixa a rua deserta, quando atravessa e não olha para trás. Essa reiteração do T cria, portanto, uma aliteração que dá melodia para a música do nosso querido Caetano Veloso. Agora vamos para um exemplo de paronomásia. Eu disse que a paronomásia é a semelhança quase total entre duas palavras. Tom Jobim, rua, espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua como flutua. Bom, eu não citei o flutua, né? Ainda que ele rime com lua, com rua, porque tem duas sílabas, digamos, né? Há uma distância maior entre lua e flutua e uma distância menor entre lua, nua e rua. Então eu citei as três, que são palavras quase iguais, fazem a rima entre si, né? São dissílabos, todos eles, rua, nua, lua, paroxítonas, rimas femininas, portanto, né? E você tem aí a paronomásia, que significa aí o trocadilho, certo? Onomatopeia. As casas tão verde e rosa que vão passando ao nos ver passar, os dois lados da janela. E aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. É uma viagem de trem e você tem os dois lados da janela, né? O de dentro, onde está o passageiro, de fora, onde tem a paisagem. Quando você abre a janela, fica aquele zum, 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 né? Tem um movimento. E esse zum, 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 ele é passado pelo fonema S, principalmente, né? E pelo fonema Z, dado pelo Z e pelo próprio X. Então, as casas tão verde e rosa vão passando ao nos ver passar, os dois lados da janela, né, de azul quase inexistente, né? Eu, aliás, né, esse quase também, ele tem o som Z, azul que é a pura memória de algum lugar. Ou seja, por meio de uma aliteração do S e do Z, o Caetano Veloso, ele cria a onomatopeia, tenta imitar o barulho que você tem quando o trem está em movimento e você abre a janela. Muito interessante, né? Certo? E é uma onomatopeia decorrente da aliteração, portanto, mais difícil de você perceber, né? Diferentemente daquelas onomatopeias, pá, pum, poft, tá? O onomatopeia também aparece nesse trechinho do Chico Buarque, quando ele diz assim: num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações, dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Esse TR aí, né, ele pode ser interpretado como até o barulho da moeda, trim, trim, né, mas ele também pode estar associado àquelas caixas registradoras antigas, né, quando a gaveta sai para pegar o dinheiro, tem esse barulhinho, trim, né, também da caixa registradora. O que faz sentido, porque ele fala: nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações, ou seja, né, enquanto o povo dormia, estava alienado, né, a
a pátria era sacada, era roubada, né? Está falando, obviamente, né, da corrupção, e esse tra tem a ver com o dinheiro que a Caixa Registradora, o dinheiro sendo sacado. Então, novamente, você tem uma aliteração que cria uma onomatopeia, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui na paronomásia, né? A paronomásia que eu dei o exemplo aqui com o nosso querido Tom Jobim, é uma figura muito presente no concretismo. Você tem uma poesia bem famosa do Augusto de Campos, que é Lixo, Luxo. Você percebe que as palavras são quase iguais, né? Ele remete à ideia de que o luxo um dia vai virar lixo, né? Que é o caminho natural, né? Dos seres, né, inanimados entrarem em decomposição, mas também do luxo ser um lixo, ou seja, daquela ostentação, daquelas pessoas que gostam de ostentar o luxo, né? Ser uma atitude pobre, portanto, um lixo do ponto de vista mais conotativo e figurado. A paronomásia aparece também quando o Caetano usa como título, e também está dentro da letra, Podres Poderes, né? São as mesmas letras, praticamente, para falar que o poder é podre.